acordo, presidente. De acordo, Boa tarde. A ata aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado, adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, os votos foram todos lançados, os votos desta sessão. Todos os integrantes dos diversos colegiados já se manifestaram e nós chamaremos na sessão apenas os processos com pedido de destaque, pedido de sustentação oral. Os demais terão seus julgamentos ratificados e o resultado divulgado após a sessão. Eu começo chamando os processos com sustentação oral do SAGE. Chamo o item 1. Apelação civil, sequência de 3 zeros, 1741, dígito 85.2010, em que apelante Velebaldo Melo Aguiar e apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Sérgio Gugel Carlos da Silva está presente? Estou presente, excelência. Direto de Juazeiro, não é isso? Juazeiro. Só um minutinho, por favor. Ok. Doutor Sérgio Gugel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Inclusive, eu gostaria de ser dispensado da sustentação para guardar já o voto. Tá certo, então vou proclamar o resultado. O recurso foi conhecido e parcialmente provido. Eu vou passar a palavra para a desembargadora Joriza, que vai explicar em que extensão houve o provimento. Bom, foi apenas afastada o primeiro argumento, a primeira tese, né, do recurso, de que haveria necessidade de uma outra ação para declarar os atos ímprobos antes dessa. Então, essa tese está sendo afastada, mas está sendo acolhido toda a tese de mérito. Em que extensão? A fim de absolver o réu da imputação referente ao cometimento do ato de improbidade administrativa de frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, afastar também a sanção de pagamento da multa civil no valor equivalente a 20 vezes a remuneração percebida e excluir a condenação do requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais, mantendo o deciso de primeiro grau quanto à condenação pelos tipos ímprobos previsto no artigo 10, incisos 2 e 8º da Lei 8.429 e as respectivas sanções, porque não foram objeto do recurso. Nesse sentido, voto. Obrigado, desembargador Joriza. Vamos chamar, então, o item 27. A remessa necessária civil 020-0357, dígito 20.2022, que é remetente juiz de direito da Vara Única da Comarca de Campos Sales. Impetrantes, José Helder Batista Pereira e outros. Impetrado, presidente da Câmara Municipal de Campos Sales, da relatoria da desembargadora Joriza. Doutor Luciano Veloso da Silva está presente? Doutor Luciano? Estou sim presente. Está me ouvindo? Agora sim. É porque eu estava com problema no fone. Não vai fazer a sustentação oral? Não, eu vou dispensar também. Vai Eu vou dispensar? Vou dispensar. Ok, vou programar então o resultado. Remessa necessária conhecida e desprovida. Vamos para os pedidos de sustentação oral do PJE. Eu chamo o item 8. Apelação civil 023-3918, dígito 68.2020, em que apelante City Luz, Serviço de Iluminação Urbana S.A., e apelado do município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor Gabriel Franquito Cipriano está presente? Estou aqui, excelência. Boa tarde. O senhor
O senhor houve uma desistência recursal, não é isso? Há um pedido de desistência parcial, Excelência. Parcial. Muito Parcial. bem. No que remanesce a apelação, o voto que já prevaleceu foi pelo conhecimento e provimento. Eu posso proclamar o resultado? Provimento? Provimento. Provido. Se provido, eu dispenso a sustentação oral. A relatora poderia ler pelo menos o resultado? Pode sim. Só um momentinho, por favor. Pronto, assim, o provimento é no sentido de afastar a multa por embargos protelatórios que foi imposta pelo juiz de primeiro grau, porque em relação à desistência foi homologado. Perfeito, perfeito. Excelente. Posso proclamar o resultado? Afastamento integral, então, da multa. Isso. Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, desistência recursal homologada, recurso de apelação na parte em que ainda remanesce interesse recursal, conhecido e provido. Eu chamo o item 15, apelação civil 33656 de 50.2023, em que é apelante município de Meruoca e apelado Daniel Henrique Santos Oliveira, da relatoria do desembargador Luciano. Está presente o doutor José Maria Pereira Júnior? Sim, excelência. Estou presente. Boa tarde. PJE. Doutor José Maria? Presente. Boa excelência. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas muito baixo, viu? Ah, tá. O senhor é advogado do apelado, não é isso? Isso, excelência. Eu ia sustentar, certamente, pedindo desprovimento do recurso, não é isso? É isso. Pois é, o voto que prevaleceu, o voto da relatoria, já contempla o seu pedido. Posso proclamar o resultado? Pode. Então, proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 5.7. Obrigado, boa tarde. O agravo de instrumento 3000988, dígito 25.2023, em que é agravante Monteiro e Monteiro Advogados Associados e agravados o município de Jaguaruana e outro. É da minha relatoria. Está presente o doutor Matheus Pérez Martorelli. Excelência, estou presente, sim. Doutor Matheus, eu vou abrir aqui os meus apontamentos, mas de antemão, eu acho que o voto que já prevaleceu contempla os interesses do agravante. Deixa eu só ver aqui na parte dispositiva, porque aí evita a sustentação oral. O voto foi no sentido de conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, no sentido de restabelecer o contrato administrativo que menciono aqui, mas manter a proibição de pagamento dos honorários contratuais, com destaque de valores recuperados do Fundeb, permitindo, no entanto, que a verba honorária seja paga com valor correspondente aos juros de mora incidentes sobre a quantia acreditada pela União. Posso proclamar o resultado? Pode sim, excelência. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Eu chamo o item 65, pelo agravo de instrumento de número 300.12.13, dígito 45.2023, em que é agravante o Estado do Ceará, e agravado Vicente da Silva Alexandre, da relatoria da desembargadora Jureza. Doutor Justino Feitosa Neto, está presente? Presente, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Então, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, cumprimentando
os demais membros desta corte, a nobre relatora, desembargadora Joriza. O Estado do Ceará, como todo fisco é voraz, ele manejou um agravo de instrumento, onde pede a reforma da decisão de primeiro grau, mesmo em pedido de reconsideração, o juiz manteve, pelos próprios argumentos, a sua decisão, com base no artigo 26 da LEF, alegando que tinha pedido a extinção do feito. E ainda, no caso de não havendo sucesso, através do parágrafo 4 do artigo 90, ele pede a redução pela metade dos honorários. Ou seja, já é um indício de que realmente assiste razão ao apelado em relação aos honorários advocatícios. Faria uma breve leitura deste caso só para a título de esclarecimento. Ora, essa execução foi proposta em 2018. E, doutor desembargador Luciano, veja bem, até 2022, praticamente, quase no fim de 2022, o Estado vem solicitando penhora online, vem solicitando penhora de bem, penhora de... No caso, foi feita uma penhora do automóvel, e ainda pediu a asta pública em outubro de 22. Veja só, até 2022, o Estado só pedindo a execução do julgado, da dívida ativa. Acontece que ainda em 2021, o Colém do STF disse, olha, decidiu que, no tema 642, as multas oriundas de tribunais de contas não são de competência dos estados, e sim de municípios. Ainda em 2021, o ilustre desembargador Inácio Cortez, também em um recurso, ele deu provimento ao recurso, tendo em vista essa tese, de que o Estado estava cobrando multa do TCM. Posteriormente, já em 2023, a eminente desembargadora Iracema Martins do Vale, aqui presente, também no julgado, assenta que multas oriundas do Tribunal de Contas não tem, o condão do Estado está cobrando. Ora, qual é o cerne da questão? Se desde 2021, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assentou não ser de competência do Estado a cobrança dessa multa, e somente após feito a penhora de um veículo, o Estado pedir asta pública deste veículo, o agravante manifestar, em exceção de pré-executividade, que a dívida não poderia ser cobrada, aí o Estado disse, realmente, neste caso, eu vou extinguir a CDA. Depois de todo esse trâmite, depois de todas essas atividades dos advogados do agravante. Por que não fez em 21? Por que não fez em 22? Por que pediu asta pública em 22 dessa execução? Aí agora quer se eximir de uma situação em que foi condenado aos honorários dos advogados que trabalharam nessa causa. A segunda causa de pedir é em relação a, se a minha tese não for a satisfeita, que utilize o parágrafo 4º do artigo 90, reduz-se pela metade. Ora, desembargadora Iracema, ora, desembargadora Joriza, é muito fácil para o Estado assim proceder. É muito fácil, depois de muita peleja de advogados, de trabalhar no processo, de dizer que não assiste razão ao Estado naquela cobrança que o Estado já sabia que não assistia razão, por força de decisões do Tribunal de Justiça de 2021, continuar nessa execução e somente após ser arguído numa exceção de pré-executividade, realmente foi extinta a CDA e, consequentemente, pedir a extinção em relação a essa CDA. E uma outra CDA, que não faz parte ainda do pedido dele, é no sentido de um débito remanescente de R$ 190, onde o próprio STF
no tema 184 de repercussão geral, determina que os juízes de primeiro grau, de segundo grau, poderão extinguir uma execução pelo valor. Está se querendo continuar uma execução por R$ 190, evidentemente corrigido. É nesse sentido, nobre desembargadora Joriza, que o apelante vem a Vossas Excelências pedir pela rejeição do agravo de instrumento, mantendo a decisão integral do juiz do acordo. É como pede, Excelências. Obrigado, doutor Justino. Eu passo a palavra para a desembargadora Joriza. Obrigada, presidente. Cumprimentar aqui o nobre advogado pela excelente sustentação oral, mas eu caminhei aqui pelo acolhimento parcial do recurso, considerando que o Estado do Ceará reconheceu o pedido deduzido na exceção, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção parcial da execução. E essa conduta deve atrair a aplicação do artigo 90, parágrafo 4º do CPC. Então, meu voto é no sentido de reduzir os honorários advocatícios de 10% para 5% sobre o valor do proveito econômico. Como voto, presidente. Ok, obrigado. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Eu chamo o item 67, apelação civil 015-1992 de 70.2017, em que a apelante Embracon, administradora de consórcio limitada, e apelado o Estado do Ceará, também da relatoria da desembargadora Joriza. A doutora Larissa Alves Vieira está presente? Boa tarde a todos. Sim, conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. A senhora tem 15 minutos. Ok, obrigada. Boa tarde a todos novamente. Cumprimentar a todos na pessoa do presidente da sessão, os 3 desembargadores. Então-se todos os presentes cumprimentados. No presente caso, uma das consorciadas da empresa Embracon ingressou com uma reclamação ao PROCON, aduzindo que celebrou contrato de consórcio com a Embracon e que recebeu a informação do que seria contemplada de imediato. A consorciada, ela não contente em esperar ser contemplada, pagou apenas 14 parcelas e solicitou o cancelamento do contrato e pediu devolução dos valores pagos. Porém, me foi informado que somente seria restituído ao final do grupo. A Embracon apresentou defesa na esfera administrativa junto ao PROCON, compareceu à audiência de conciliação, apresentou todos os esclarecimentos necessários. Todavia, apesar de praticar todos os atos administrativos para os quais foi intimada, e apesar de não ter cometido nenhuma ilegalidade, recebeu uma decisão do PROCON aplicando uma multa no valor exorbitante de 2.000 UFIR. Resumidamente, a Embracon foi penalizada e multada por agir dentro do que a lei permite. Vejam só, a consorciada, a consumidora, ela não concordou com o procedimento de contemplação e também não concordou com o reembolso posterior ao encerramento do grupo. Mas essas questões, elas estão discriminadas no contrato este assinado pela própria consumidora, pela própria consorciada. No caso, a consorciada, ela deixou de contribuir com as prestações mensais e, consequentemente, ela se tornou uma consorciada excluída do grupo de consórcio. Mesmo deixando de contribuir com as prestações do grupo, ainda assim, há obrigações e deveres, tanto para a Embracon, quanto para a consorciada. Obrigações estas que estavam estampadas no contrato de consórcio, assinado pela própria consorciada. Todavia, apesar de assinado o contrato e apesar de presente na legislação, a consorciada ela não aceitou aguardar o término do grupo, do consórcio, para receber esses valores devolutivos, e ingressou com uma reclamação no PROCON. Dessa reclamação, resultou a multa que estamos questionando aqui nesse momento. A Embracon, ela ingressou com a apresentação para anular essa referida multa, mas a sentença do juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública julgou improcedente esse pedido. E, por isso, nós interpomos a presente apelação. É claro que não houve qualquer vantagem indevida obtida pela Embracon, e muito menos prejuízos causados a esta consumidora ou a qualquer outro consumidor, uma vez que a relação contratual se deu de forma clara, tendo a consumidora assinado e concordado com todas as cláusulas dos contratos. Assim, não é devida essa aplicação dessa multa. Nós não estamos questionando aqui a marcha do processo administrativo, que caminhou de forma adequada. O que nós estamos questionando é a validade da multa arbitrada pelo órgão,
ao passo que, conforme amplamente demonstrado, se funda de forma ilegal. Diz que a Embracon não agiu de forma ilícita ou negligente com nenhum consumidor. Então, considerando o pacto contratual celebrado entre a Embracon e entre a consorciada, e considerando que as cláusulas contratuais são legais, é certo que não poderia haver uma aplicação de uma multa pelo órgão administrativo, pois, repito, não houve nenhum ato ilegal praticado pela Embracon, muito menos uma aplicação de uma multa num valor tão alto. Por isso, a Embracon ingressou com a apresentação anulatória para anular o ato administrativo, anular a multa aplicada, considerando os aspectos expostos no recurso de apelação, certo? Ficou claro que não houve nenhuma abusividade ou ilegalidade praticada pela Embracon, ou algum auferimento de alguma vantagem pela Embracon que ensejasse a aplicação dessa multa. Desse modo, a Embracon requer a Vossas Excelências o provimento ao presente recurso de apelação, com a reforma da referida sentença, com o fim de declarar a nulidade da decisão administrativa para anular essa multa aplicada pelo PROCON. É o que requer, agradeço a atenção e fico disponível para qualquer esclarecimento. Obrigado. Desembargador Joriza, Vossa Excelência, a palavra. Pois bem, presidente. A decisão administrativa que aplicou a multa por ofensa aos deveres de transparência e informação antes e durante a relação contratual analisou ainda a validade e abusividade de cláusulas contratuais referentes ao valor de reembolso do consorciado e concluiu pela ofensa aos direitos do consumidor previstos em lei. Não se cuida apenas de tese de promessa de contemplação ou do prazo para a devolução dos valores vertidos. Então, presidente, o meu voto é no sentido de manter a sentença de improcedência e conhecer e desprover a apelação. Ok, obrigado. Doutora Cleide, Vossa Excelência confirma o voto lançado antecipadamente? Momento. De acordo com o relator. Desembargadora Iracema, também? Ok. Próximo resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo item 70, apelação civil 016-8298, dígito 85.2015, em que são apelantes Machado Advocacia Empresarial, Sociedade Civil Limitada e Construtora Colmeia, e apelado Estado do Ceará, da minha relatoria. O advogado Dr. Schubert Machado. Dr. Schubert, o voto que já prevaleceu foi pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença. Eu posso ler para o senhor a proposta de emenda de maneira integral. Vamos lá. Processual civil, apelação civil, embargos da execução de título judicial. Artigo 730 do CPC 73. Excesso de execução. Homologação dos cálculos da contadoria judicial. Sucumbência recíproca. Ocorrência. Distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais. Ressarcimento do valor das custas e despesas processuais adiantadas no processo de conhecimento. Ausência de condenação expressa na sentença exequenda. Desnecessidade, imposição legal, condenação implícita, apelação conhecida e provida, sentença reformada. Ok. Vou então programar o resultado. Recurso conhecido e provido. Vamos para os processos com quórum ampliado. Sim. Bom, eu chamo então a apelação civil, sequência de 30-2553 de 53.2019, em que é apelante município de Viçosa do Ceará, e apelada Margarida Maria Pereira Lopes, da relatoria do desembargador Luciano. A desembargadora Joriza acompanhou a relatoria, e com isso não há mais divergência e vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Processos retirados de pauta. Os itens 28, apelação civil 081-2642-92.2021, em que é apelante o Ministério Público. Da relatoria da desembargadora Joriza, retirado de pauta. E também o item 58, o 300-0551, dígito 62.2023, em
que é apelante Edmar Bispo de Melo, e no polo contrário está o município do Crato e outros. É da minha relatoria, também retirado de pauta. E fica adiado para a próxima sessão o item 31 do SAGE, o agravo interno cível, de número 050-3551, dígito 86.2000, em que é agravante o Estado do Ceará, e agravados Araci Cordeiro dos Santos e outros. Vencemos a pauta e eu indago. Algo mais a declarar? Não, presidente. Então, declaro encerrada a sessão.